Salve, salve, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com o acerto do Vasco aí com o volante Medel, será novo reforço do Vasco, contrato até o final de 2024, ele já é aguardado no Rio de Janeiro, agora no início de julho, para ser oficializado e ser apresentado pelo Vasco, novo reforço, vamos falar disso, vamos falar também da negociação com o Lian, que pode ter mais uma reviravolta, também vamos falar do novo treinador do Vasco, hoje dois nomes estariam à frente aí disputando essa condição. O Rogério Ceni é o favorito e também corre por fora o treinador estrangeiro Ramon Dias. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a todos vocês aí que estão sempre acompanhando, sempre se inscrevendo aqui no nosso canal. Valeu demais, vamos em busca de 200 mil inscritos, falta muito pouco. Se inscreve aí, compartilha também com seus amigos para fortalecer demais. Bom, pessoal, ontem surgiu informações de que o Luiz Melo teria pedido mudanças no departamento de futebol e teria solicitado a 77 Partners a demissão do Paulo Brax e também do Abel Braga, juntamente, claro, com a do Maurício Barbieri, que já aconteceu. Porém, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, houve aí uma declaração do diretor esportivo da 77 Partners, Johannes Spors, sobre a notícia divulgada por eles mesmos, né? O canal Atenção Vascaíno trouxe em primeira mão essa informação, porém ele teria vetado o pedido de demissão do Paulo Brax e também do diretor Abel Braga, como teria sido sugerido pelo Luiz Melo. O alemão confirmou sim que teve uma reunião interna dentro do Vasco, porém não houve nenhuma discussão sobre a mudança na direção do futebol do Vasco e não conversou em nenhum momento sobre esse tema. Mas parece que o Paulo Brax e também o Abel Braga seguem bem pressionados dentro do Vasco. Internamente parece que estão sendo muito pressionados e vamos ver se eles vão aguentar esse rojão aí, né, cara? Dependendo do que o Paulo Brax fizer agora na janela de transferências, pode ser que seja o limite, seja esgotado a paciência das pessoas que estão trabalhando internamente dentro do Vasco com esse profissional que já fez uma péssima montagem do elenco do Vasco, não teve coerência nenhuma nas contratações e o que a gente está vendo hoje é o Vasco afundado na 19ª colocação. Só um dado para deixar bem claro aqui para o torcedor, apenas um time que chegou na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro com 6 pontos ou menos conseguiu escapar do rebaixamento, foi o Ceará, é o único time que conseguiu esse feito e a gente espera que o Vasco seja o outro, né, porque a situação é complicada dos clubes que fizeram o número de pontos que o Vasco tem hoje, a grande maioria esmagadora foi rebaixado para a 2ª divisão, situação caótica, é preocupante demais, eu estou muito preocupado com o futuro do Vasco e a gente espera que aconteçam mudanças e mudanças sérias dentro do clube, porque não dá mais para continuar Luiz Melo, Paulo Brax e Abel Braga trabalhando dentro do clube. Tivemos aí atualizações quanto a quem pode ser o técnico do Vasco, né? O Vasco quer um treinador estrangeiro, de acordo com o jornalista Joel Silva, mas pode acertar com o Rogério Ceni. O Vasco sonha com um treinador estrangeiro, mas as dificuldades fazem com que o clube se aproxime do Rogério Ceni. O nome mais forte no momento seria o do próprio Rogério, que conta com a simpatia do Johannes Spors, que a gente acabou de falar dele, diretor esportivo da 77 Partners. Porém, de acordo com o Sport News Mundo, o Vasco teria feito aí um contato pelo Ramon Dias, treinador que esteve trabalhando no Al Hilal na última temporada, teria sido oferecido ao Vasco e teve seus primeiros contatos. Ele se encaixa muito no perfil procurado pela SAF do Vasco. Porém, o Rogério Ceni hoje leva vantagem por conhecer bem o futebol brasileiro. Isso seria um fator determinante na escolha do treinador por parte desses caras que estão trabalhando na diretoria do Vasco, né? Na minha opinião, o melhor técnico para o Vasco disparado seria o Cuca. Tem gente aí que fala do Tite, eu vi o Rica Perrone falando para o Vasco tentar buscar o Tite. Eu acho muito pouco provável que o Vasco vá conseguir contratar o Tite. É um treinador que já recusou o Corinthians, um clube que ele tem uma identificação gigantesca, recusou outros clubes aqui no Brasil. Acho pouco provável, né? Exceto se o Vasco oferecer um salário astronômico, uma proposta irrecusável para o Tite, porque a gente sabe que no meio do futebol o dinheiro fala mais alto do que qualquer outra coisa, né? Uma possibilidade totalmente remota. Eu não acredito que o Tite será técnico do Vasco e, na minha opinião, o melhor nome seria o do técnico aí, Cuca. Porém, o Vasco está aí buscando
tanto o Ramon Dias e também o Rogério Ceni. O Ramon Dias é um técnico extremamente vitorioso, foi vitorioso em todos os times que ele passou, inclusive até em seleção. E a gente espera que tenhamos avanço e o Vasco defina logo quem será o nosso técnico para a sequência da temporada. O Rogério Ceni é um nome que não agrada tanto aos torcedores vascaínos, tem mais rejeição do que aprovação. E para você, torcedor, quem você acha que deveria ser o técnico do Vasco? Deixa aí nos comentários. Uma informação importante é que enquanto o Paulo Brax estiver no Vasco, o Odair Hellmann não tem a mínima chance de ser técnico do Vasco, de acordo com o canal Atenção Vascaínos. Vale ressaltar que o Odair recusou propostas do Vasco em 2022 e o Paulo Brax não teria gostado da maneira que agiu o treinador naquela época. E isso teria incomodado bastante o nosso diretor, que não deseja contratar esse profissional que recentemente saiu do Santos e também estava sendo especulado no Vasco. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar de reforço, cara. A negociação do Vasco e o Lianco volta a esquentar, de acordo aí com o canal do Pedrosa. O analista Juan de Lima disse que houve uma reunião entre o Vasco e o Lianco. A negociação com o zagueiro voltou a esquentar. As conversas estariam fluindo atualmente. E o maior problema do Vasco nem é com o Lianco, né? E sim com o Southampton, clube que detém os direitos do jogador. A maneira de pagamento, como que o Vasco vai efetuar a contratação do jogador, esse é o grande entrave. Enquanto isso, clubes surgem na parada interessados no zagueiro. O Besiktas da Turquia foi o último clube que entrou na parada, querendo buscar informações e tentar a contratação do jogador que está de saída lá do clube inglês. E você aí, torcedor, você acredita que o Lianco ainda vai ser reforço do Vasco? Deixa aí nos comentários. Quem será o reforço do Vasco já está fechado. É o volante chileno Medel, jogador de 35 anos. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o jogador fechou com o Vasco com um contrato acertado até dezembro de 2024 e será novo reforço do Vasco. Ele já é aguardado agora no início de julho para iniciar os treinamentos e ser apresentado oficialmente como novo reforço do Vasco. O jogador de 35 anos tem passagens pela Universidade Católica do Chile, Boca Juniors, Sevilha, Internacional de Milão, também Besiktas e Bolonha, lá na Itália. A gente espera que o Vasco consiga fechar com outros jogadores. O Medel vai ser titular absoluto desse time do Vasco, né? Chega para ser ali, até mesmo, quem sabe, lutar pela braçadeira de capitão, né? No time titular, né? Um jogador que é capitão do Chile, com certeza tem uma grande liderança aí na sua carreira e, na minha opinião, é um baita reforço que o Vasco contrata. Agora resta saber se o Vasco ainda vai manter interesse em outros volantes que estava negociando, né? Como o caso do volante Fernando, jogador do Sevilha, que o Vasco demonstrou um forte interesse na contratação desse atleta. E a gente aguarda também a situação do Lanzini, que é peça imprescindível nesse time do Vasco. O Vasco precisa urgente contratar um camisa 10. Vejo várias especulações de volante, zagueiro e nada de camisa 10 e nada de atacante. O Vasco não tem centroavante hoje. O Pedro Raul e nada, é a mesma coisa. Precisa buscar centroavante, precisa contratar atacante de lado. Esses atacantes do Vasco são todos fracos. Não dá para depositar todas as esperanças num garoto de 16 anos. É um fenômeno, é um jogador extremamente qualificado, mas ele tem apenas 16 anos e não vale a pena queimar o garoto, queimar etapas do jogador. Porém, ele precisa de ter um suporte maior. O Vasco precisa ter jogadores experientes para o jogador evoluir cada dia mais e entrando no time na boa, cara. O jogador da base ele tem que ser aproveitado quando o time está encaixado, que aí ele entra, potencializa mais ainda o jogador e o jogador consegue desenvolver muito mais rápido. Não na fogueira como o Vasco vem queimando os jovens jogadores ano após ano, né? A gente viu vários jogadores aí queimados. Nesse atual elenco do Vasco, vários jogadores da base estão sendo sacrificados por incompetência da diretoria. Deixa aí nos comentários aí quais as posições que você quer que o Vasco reforce. E o Medel é novo reforço do Vasco, volante contratado, 35 anos, chega para ser titular da equipe do Vasco, contrato até dezembro de 2024. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.